Olá, saudações, espero que estejam todos bem. Em razão de alguns questionamentos que tenho recebido sobre o emprego do botijão de 13 quilos, o conhecido P13, em algumas ocupações, resolvi fazer um corte de um webinário que fiz com o engenheiro Ricardo Margiotti, onde foi tratado desse assunto. Então, mais especificamente do ponto onde a gente conversa ali sobre o botijão de 13 quilos, as características do GLP também, obviamente, e ali o emprego desses botijões, quer dizer, onde podem ser utilizados e aonde encontra a referência para essa normatização. Então me acompanha nesse vídeo. E hoje estou aqui recebendo um convidado especial, amigo, inicialmente para você se apresentar, por favor. Primeiramente, boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Margiotti, sou engenheiro mecânico de formação, tenho mais de 22 anos de aprendizado no segmento de gás e continuo aprendendo. Gostaria de agradecer imensamente o convite do Coronel e estou à disposição no que for possível. 3 perguntinhas básicas. Afinal, o que é o GLP? Quais as suas características e quais os cuidados necessários na sua instalação e uso? Bom, Coronel, basicamente o que é o GLP? É o gás liquefeito de petróleo. E o que é esse gás liquefeito de petróleo? É um composto de hidrocarbonetos, é muito predominante o propano e o butano, onde a maior parte deste produto, a mistura dos dois produtos, se forma o GLP. Por que se chama gás liquefeito de petróleo? Porque ele, quando recebe a sua pressurização, automaticamente ele se liquefaz dentro do vasilhame. Então, no vasilhame, no recipiente de vasilhame, seja qualquer tipo de vasilhame de GLP, ele está em fase líquida. E é por esta razão que ele se chama GLP, gás liquefeito de petróleo. Então, basicamente é uma mistura de um gás propano e butano. Ele é mais pesado que o ar e mais leve, automaticamente, que a água. Então, em termos gerais, ele acaba tendo aproximadamente uma densidade perto de 545 quilos por metro cúbico. Com referência à segunda situação de suas características, ele é inodoro, basicamente não se tem cheiro em seu princípio. É adicionado um produto chamado mercaptana, que é a base de enxofre. Este produto é que dá o cheiro característico para detectar o vazamento. Então ele é um gás inodoro, com um produto adicionado a mercaptana, automaticamente quando ocorre o vazamento ele tem uma percepção de cheiro. Com referência ao poder calorífico, dá para se admitir algo perto de 11.500 quilocaloria por quilo. No aspecto de instalação e conexão, os primeiros cuidados no manuseio, nas instalações de forma adequada, dentro do que diz as normas vigentes em relação a ralos e vitrô, janela e etc. O gás GLP, boa parte dele, eu diria que, algo perto de 90%, vem do petróleo, do refino do petróleo. E o gás natural, ele vem do poço de petróleo. Ou seja, basicamente é uma formação de metano, ou seja, a vaporização dessas matérias orgânicas, idem ao petróleo, é que forma o gás natural. Ali ele é canalizado, pressurizado e colocado para as empresas distribuidoras locais, no caso das concessões de gás natural. Então não é o mesmo gás, as particularidades são diferentes. O poder calorífico do gás natural menor que do GLP, então aproximadamente é 20% menor, ou seja, você tem que ter um número maior de gás para poder ter a mesma eficiência. Existe uma diferença entre o que é o gás liquefeito de petróleo e o que é o gás natural. E, Ricardo, é importante ressaltar então, são gases diferentes e com características diferentes, inclusive a densidade. Quando vaza, vai para o chão, se acumula no chão, que é o GLP. Excelente observação. A densidade é maior do que a do ar, se acumula no chão, e o outro é menos denso que o ar, e a tendência é... Exatamente. O GLP, por ser mais pesado que o ar, quando eventualmente ocorre um vazamento, ele fica confinado na parte inferior, onde ele vai ganhando suas proporções e dimensões. O gás natural, ele é mais leve. Ambos não devem vazar. Tem cheiro, é sinal de vazamento. Isso não é normal, não é comum dentro das instalações perceber um forte odor. Perfeito. Os recipientes, eles são desenvolvidos para serem seguros. Exatamente, Coronel. Inclusive, ele é projetado com pressão 4 vezes maior, 5 vezes maior do que ele trabalha. O critério que as empresas utilizam no controle de qualidade
para a distribuição desses vasilhames, não tenha dúvida que é da mais alto rigor. Então, já que nós estamos falando de vasilhame, vamos falar um pouquinho, então, dos tipos? Fala um pouquinho para a gente. Esse primeiro é o P13, que é o mais comercializado hoje em nível nacional. Em segundo, mostra aí é o P20, utilizado apenas para empilhadeira. Vou explicar o porquê. É o P45 e depois é o P190. Esses são os equipamentos tidos como transportáveis. Por que o P20 é apenas para a empilhadeira? Porque o P20 existe um pescante dentro dele, onde a empilhadeira capta este gás em fase líquida e lá o carburador da empilhadeira, que é o rodogás, vaporiza este gás para a combustão. Então, o P20 só é utilizado para empilhadeira. Então, o P13 tem uma capacidade de vaporização tal que para alimentar um fogão residencial. E o P45 tem uma capacidade tal que para alimentar um fogão industrial, um forno de padaria. O P190, ele tem uma capacidade para vaporização tal que atenda um volume maior de vazão horária. Tá ok? Vamos lá. Ricardo, vamos falar aqui, eu vou fazer um bate-bola com você rápido aqui agora. Ok. Vou mostrar uns cases para você. Eu queria os seus comentários. Eu coloco a imagem e você comenta, ok? Essa aí, aparentemente, deve ser um pequeno comércio. Aqui em Goiânia, na IT 28, se não me falha a memória, no item 5.4, ela diz que para residência, seja ela térrea ou assobradada, a utilização de P13. Ou seja, não pode se utilizar P13 para ambientes comerciais e industriais, salvo, exemplo, eu tenho lá um consultório médico onde eu tenho uma pequena cozinha térrea, dependendo da IT da localidade se permite, em outras localidades não. Então, existe uma diferença muito clara, o que é instalação domiciliar, que é o do P13, e das instalações industriais, comerciais, que são tanques estacionários e transportáveis, P45, P190 e tanques maiores. Só vou aproveitar aqui, eu vou acessar aqui a IT28 e aproveitar e responder já uma questão do Ricardo, que ele coloca aqui. Já presenciei vários comuniques dizendo que é proibido o uso de P13. Correto. Os comerciais. Porém, nunca achei isso nas instruções técnicas. Poderia me mostrar onde está escrito? Então, veja, Ricardo, então nós vamos lá no item 5.5 da IT 28, que trata disso, fala que as exigências para recipientes com volume até 13 kg, para locais que armazenem para consumo próprio 5 ou menos recipientes, né, parcialmente cheios ou vazios, etc. Aí no 552 aqui, para ser mais objetivo, ela é permitida para uso doméstico, instalada em local externo, e aí ele fala as condições logo abaixo. Tem uma série de itens que nós não vamos ficar falando tudo aqui. Mas logo abaixo também ele fala em algumas exceções, estações multifamiliares existentes, prédios antigos que já tinham botijão dentro, que tem que ser com ventilação para a área externa, né, etc. E mais abaixo um pouquinho, no 554, ele mais uma exceção, permitido ao uso de 13 quilos, é permitido excepcionalmente trailers, barracas e similares, feiras, né, festa junina, nas demais ocupações que não são residenciais. Você até pode ter, desde que seja limitado a um recipiente para consumo próprio, tem que ser instalado no exterior de edificação, em local ventilado, e ele fala também aqui, a mangueira entre o aparelho e o botijão deve ser do tipo metálica flexível. Nós vamos voltar nisso aí, Ricardo. Falar um pouco sobre tubulação, mangueiras, reguladores, e a gente queria que você falasse sobre isso. Bom, essa é uma instalação típica residencial, onde eu tenho um regulador. Por que eu tenho o famoso regulador? Porque a pressão dentro do vasilhame, ela vai oscilar um pouquinho de acordo com a mistura propano e butano. Então, basicamente, ali dentro do vasilhame eu tenho, por exemplo, uma pressão de aproximadamente 5, 6, 7 kg-força por centímetro quadrado. Eu posso utilizar isso de forma direta sem passar por um regulador? Não. Eu tenho que passar por um regulador, ele vai reduzir a uma pressão para que seja alimentado um fogão. De que forma que se faz o transporte deste regulador até o fogão? Por meio das mangueiras. A mangueira branca transparente com a tarja amarela e a sua data de validade, ela não é eterna, ela não é para sempre. Substitua as suas mangueiras que são azuis por essa branquinha. Lá no corpo dela está a prazo de validade. E a outra que pode se usar é essa de cima com a trama de aço. O que basicamente recomenda-se? Evitar todo e qualquer contato com o ponto quente do fogão. Muitas vezes essa mangueira passa por trás do fogão, não é recomendado. O regulador tem o seu prazo de validade também de 5 anos,
a mangueira também tem um prazo de validade também de 5 anos. E esse kit é muito barato, coronel, para ficar correndo risco dentro de casa para um vazamento de uma mangueira que ressecou ou um regulador que, porventura, também tem a sua validade extrapolada. Mesmo porque, como vai se utilizar num P13, você está, de tempo em tempo, fazendo o manuseio desse regulador. Querendo ou não, existe um item chamado desgaste. Ele pode ter aqui a sua rosca levemente um pequeno desgaste. Então, pode ser que ao longo do tempo tenha vazamento. O problema, muitas vezes, coronel, como você disse anteriormente, não está no vasilhame, está dentro de casa. Então, muitas vezes, o vazamento que dá é exatamente um pouco de folga deste pininho de rosca macho que tem aqui nessa borboleta. E, coronel, me permita, por favor, um comentário. Essa mangueira com a tarja amarela, ela não é a distância da mesma mangueira de jardim, tá? Ela tem que ser comprada de 80 centímetros, lá no máximo 1,25 m. Não é quantos metros você quer. Não, você não tem essa escolha. A norma ela é clara, ela diz, olha, de 0,80 a 1,25 m. E ela tem que ser cortada, ela não é quantos metros, tá? Então não dá para eu colocar 8 metros de mangueira, não pode. A conexão, basicamente, para o gás é a conexão NPT. Não vamos entrar muito no mérito, porque a nossa linguagem hoje é basicamente uma linguagem simples, mas é uma conexão cônica. Por quê? Quanto mais eu aperto, quanto mais volta eu dou, mais apertado fica. Então, ela é uma conexão cônica e não é uma conexão paralela com uma rosca BSP. Uma coisa muito importante, coronel, que tem basicamente, você tem que passar um elemento chamado Teflon antes de colocar a rosca. E não pode utilizar qualquer coisa de origem, por exemplo, vegetal. Não pode de forma alguma. Então, basicamente, é fita Teflon e é rosca NPT para um lado A, para o lado B e força nela. E depois, claro, o teste de estanqueidade, né? Pessoal, bom, antes de mais nada, agradecer ao Ricardo essa brilhante explanação, o bate-bola ali com os cases, né? Você, com certeza, enriqueceu muito. Agradeço demais a tua participação. Então, boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigado, Coronel. Um abraço a todos. Boa noite, viu? Até a próxima. Fique com Deus.